meu povo! Estamos de volta com o podcast BDW 2026. Agora no terceiro episódio, mas o primeiro episódio acontecendo durante a Brasília Design Week. E a gente está aqui com 3 convidados, supimpa, sabe, de ouro. Então, a gente está aqui com a Pri, que é diretora da Nexper, que é a empresa que está agora atuando com a gente nos circuitos de lojas, de ateliê, preparando as experiências incríveis que estão acontecendo durante a semana. Eu estou aqui com meu amigo Vaguinho também, querido, que é um designer artesão, né, Vaguinho? Designer artesão? Mistura. Uma mistura de Tiradentes, né? A segunda vez dele aqui, a gente está, assim, super feliz. E com a Érica, que é embaixadora da Coral, mas também é uma artista incrível, a musa das cores, que trabalha as cores como ninguém. Tá a primeira vez aqui em Brasília com a gente, na Brasília Design Week. E é isso, aqui é time. Aqui é uma galera que faz e acontece. Então eu vou começar pedindo para vocês se apresentarem e falarem um pouco dessa relação de vocês com a Brasília Design Week. Começando pela Pri? Tá. Bom, gente, meu nome é Priscila, eu sou fundadora e diretora da Nexper. A Nexper é uma empresa que faz curadoria de experiência e eventos para esse setor da economia criativa, da arquitetura e design. E é uma alegria estar com a Design Week, né, com a Brasília Design Week esse ano. A gente se dedicou bastante, né, Caê, com um super time de muitas mãos para poder fazer esse circuito acontecer. E a gente está muito feliz, porque é o 4º ano de BDW, mas eu acho que é um dos anos que tem mais ativações acontecendo, né? São mais de 40 pontos de atividades e a gente está muito feliz de receber o Brasil todo nessa semana que está super movimentada. Então, Wagner Trindade, né? Estou à frente do Estúdio Trindade, como você mesmo disse, segunda vez aqui na Brasília Design Week, muito honrado, muito honrado. É um movimento, que conecta territórios, né? Eu trago um pouco do barroco de Minas, eu trago um pouco da nossa ancestralidade, da história do meu pai, de tudo que me é passado. E muito importante que a gente não esqueça das gerações que passaram, mas que a gente olhe para o futuro, para essa garotada que está vindo aí. A gente precisa ter um olhar atento neles para poder estar passando essas tradições à frente aí. Eu falo que eu sou uma curadora criativa, né? Eu já desapeguei dos rótulos, então eu não sei mais se eu sou arquiteta, pintora, escultora, palestrante, a gente vai ali, né? Um pouquinho de tudo. Mesclando. E é um prazer, eu falo assim, tem pessoas que a gente já nem lembra mais como chegaram na vida. Eu acho que a Caetana é a nossa ligação. Agora eu estava assim, gente, como foi que eu conheci a Caetana? Que momento foi? Porque é tão avassalador e parece que foi tão desde sempre, já tem alguns anos que a gente se conhece. Mas eu acho que foi, que foi em Tiradentes, sabe? E isso é muito legal, né? Então a gente tá aqui na semana falando um pouco dos nossos trabalhos, né? Mas acho que mostrando para um outro público, se conectando entre a gente. Acho que a gente depois vai falar até um pouco mais, mas assim, acho que Tiradentes está em comum com todos nós 4, né? Eu já conheci o trabalho do Vaguinho há muito tempo, mas não conhecia o Vaguinho. A gente se conheceu aqui, está trocando, e a gente descobriu que ano passado a gente expôs juntos aqui na Casa Com Brasília, no mesmo espaço. Então, assim, a gente já estava interligado em Brasília desde o ano passado e nem sabia, né? Então, eu acho que as semanas de design, elas são muito importantes para a gente se conhecer, se reconhecer, principalmente para gente que vem de lugares fora de rota, né? Então, mostrar que eu estou lá em cima, no norte do país, fazendo um trabalho legal, que o Vaguinho está lá em Tiradentes, fazendo um trabalho muito bacana, que vocês estão aqui na capital do país, fazendo um trabalho muito legal e que todos nós precisamos um do outro aí. Então, eu acho que as semanas de design, elas têm esse poder disso. E tá aqui, esse namoro já vem de antes, né, com a BDW, com a Semana de Design de Brasília. E esse ano deu certo, que bom. Que bom, a gente está muito feliz. E essa temática, né, da Brasília Design Week 2026, que é o design conectando territórios, né, eu acho que esse podcast está muito interessante, né, porque a gente tem linguagens de pessoas de Brasília,
Você nasceu em Brasília, Pri? Não, eu sou tocantinense. Isso, tá vendo? Porque Brasília é esse encontro, né? Eu sou nascida em Brasília, mas a minha família é do Rio Grande do Sul. E Brasília faz essas conexões. Ontem a gente estava conversando, né, Vaguinho, na entrada lá das palestras no Brasília Shopping, e você falando que você vê Brasília como esse ponto de convergência. Então, eu queria que vocês falassem, vocês que são nascidos de outros estados, como que vocês enxergam essa capital? Né? O que ela tem que faz com que essa convergência aconteça e como que vocês veem Brasília nesse processo da arte, nesse processo do design, já que Brasília também é a cidade criativa do design pela Unesco? Eu acho que Brasília é tipo um coração de mãe, sabe? Sempre cabe mais um, sabe? Essa conexão dos territórios, eu acho que ela proporciona isso, entendeu? Da gente sair de um lugar comum e vir para uma capital que tem um conjunto arquitetônico, né? Uma modernidade, ela fala o design, é coisa que lá em Minas, isso é mais, é diferente, né? A gente bebe de uma fonte que é o colonial, que é o barroco, e quando eu chego aqui eu meio que limpo o meu olhar. Né? Isso me traz uma brasilidade também, entendeu? Me traz para um lugar onde eu mereço estar. Acho que Brasília é uma mãe que acolhe os seus filhos e ela está aberta a novas tendências, a novos trabalhos, a novas pessoas, a novas culturas. Então, eu que saio de Minas, mineiro é receptivo, mas mineiro é reservado, mineiro ele tem a sua hora de abrir, né, os seus segredos, né? E aqui eu fico sem medo, eu fico livre, eu passei por essas ruas, eu fico encantado. Então, assim, eu acho que é um lugar de conexão, onde eu conecto com uma coisa que está muito escondida dentro de mim. E eu acho que aqui em Brasília, isso aflora com muita facilidade. Brasília, para mim, eu acho que é uma bomba de explosão de criatividade, porque ela me tira literalmente do meu eixo, assim. Acho que nós que vemos de cidade histórica, né, tipo, Belém tem mais de 400 anos, então a gente começa vendo que não tem certo e errado, né? A gente mora em lugares completamente diferentes, nosso repertório é diferente. Então, a gente estava até brincando que a gente fica aqui, meu Deus do céu, é SQSL, é o que é? Que sigla é essa? Vai ser SQA? Não, é o endereço. E aí, a gente estava conversando aqui com a Flavinha, com a minha amiga, e ela explicando, não, o que é L é do lado. E aí, tudo vai fazendo sentido. Eu, tipo assim, não, gente, não é que é errado e que é ruim, é diferente do que eu estou acostumada. Então, eu acho que Brasília, ela é isso para mim, ela é um estranhamento arquitetônico que me faz ficar reflexiva, do tipo, eu comecei a frequentar Brasília já há muitos anos e para mim era uma cidade muito árida, eu achava muito monótona, eu achava muito sem graça, porque para mim era tudo repetido, tudo igual, tudo igual. E quando eu fui entendendo a beleza do lugar, do planejamento, do que era, eu falei, cara, isso é muito inteligente, essa cidade, isso é muito legal. Como é que eu posso trazer isso para uma linguagem? E aí eu volto, eu falo, aí eu volto para Belém, eu olho e falo, gente, é muito... Já pensou se fosse... Qual código seria essa rua? Qual seria a lógica disso daqui? Então, Brasília me causa essas reflexões, esses encantamentos estranhos que eu brinco, né? E eu adoro isso, porque me tira da zona de conforto, né? Então, para mim, ela é essa cidade que ela dá aquele empurrão, aquela cutucada ali, ó. Porque ela é uma cidade planejada, né? Então, por isso que tudo faz sentido. Porque num planejamento, né, estratégico de cidade, o que está perto do lago é L, por isso é que é L. Isso. Né? Então, o que é QI é interior, né? É para o interior e não para o lago. Então, e assim, para vocês isso é tão natural, porque lógica. assim, é uma cidade nova, é uma cidade que vocês, tipo, quem não nasceu aqui cresceu e quem já nasceu... É tão natural, assim, que é engraçado o estranhamento que causa na gente, né? É confuso, né? É confuso e ao mesmo tempo é sedutor. Entendeu? E você sabe que, assim, ontem eu tive a alegria, né, de, depois da palestra do Krenak, levá-lo para conhecer a Casa de Chá, que fica na Praça dos Três Poderes, que é administrada pelo Senac, hoje virou o segundo maior ponto turístico visitado na cidade. Para vocês verem a carência que existia de um espaço com alimentação, que conectasse os turistas, enfim.
e a gente estava também com o presidente do IFAM. E Brasília, assim, com cada pessoa que você senta, você descobre uma nova coisa, assim. A gente estava, a gente falando da arquitetura, né, da obra do Niemeyer, vocês veem que a casa de chá, ela é para baixo, e o Niemeyer sempre, em todos os nossos prédios, né, tanto que passa um duto que as pessoas caminham por baixo da casa de chá, que liga a Câmara ao Senado. Então, tudo do Niemeyer também muito para dentro. E aí, o presidente do IFAM me falou uma coisa que eu nunca tinha escutado, que o Niemeyer fazia essas coisas para dentro como um bunker, porque ele tinha medo de um dia Brasília sofrer um atentado. Porque está o presidente da República, porque estão os senadores, porque estão os deputados. Então, ele preocupado, né? Então, vamos proteger as pessoas, porque o que fica à vista é a ponta do iceberg explode. Quem está embaixo está protegido. Eu nunca tinha escutado isso. Eu achava que era, assim, da arquitetura do modernismo mesmo. Então, Brasília, apesar de ser muito nova, assim, ela tem tantas histórias que a gente não sabe. É tanta interessância. Eu falo, né, que Brasília tem essa interessância. Tem. E muito por isso, por conectar todas essas pessoas. E é único, né? A gente vê outras cidades planejadas, como Goiânia, como outras, e Palmas também não eu ia tem, falar isso agora. tipo assim, é planejado, mas não é planejado como é aqui. Então é algo realmente único e característico daqui. Eu ia falar isso agora, né? Eu sou de Palmas e Palmas também é uma capital, a capital mais jovem do país e é uma capital planejada igual Brasília, dividida em parte norte, parte sul, corpo do avião, a mesma coisa. Só que Brasília, eu fiquei muito apaixonada, tem 7 anos que eu moro aqui, por conta, eu não consigo achar mais nenhuma outra cidade do país tão organizada, tão arborizada, né? Quem mora ali nas asas, mora na copa das árvores. Nós somos uma cidade-parque. Né? Gente, sem trânsito, né, Caetana? Porque por mais que exista um grande volume de carro, a gente não tem o trânsito que São Paulo tem nessas horas de pico. Então, e sem contar que a gente está cercado por arte e arquitetura, e eu acho que isso inspira o brasiliense, quem mora aqui, a viver numa cidade bonita, sabe o belo, aquela coisa de encantar? Sim. Então, eu sou extremamente apaixonada por Brasília. Meu namorado até fala que só faltou o mar para a cidade ser perfeita. O céu é o nosso mar. O céu é o nosso mar, que Né? é Dizem lindo que também. O céu de Brasília é o mar de Brasília. A gente arruma, né? É isso. Não, se tivesse mar, meu amor, para. A gente ia ser perfeito, né, Caetana? Vida, né? Não dá para ter tudo. Então, ficamos do jeito como o céu, Deixa que o já lago, tá deixa o lago, ótimo. tá o lago. E o Lago Paranoá, que também já disse muita coisa sobre Brasília. Quando a gente fez o dossiê para candidatar Brasília à Rede de Cidades Criativas e trazer o título de Cidade do Design, a gente tinha que definir um slogan. E aí a gente definiu esse slogan, que é muito disso que você falou, de Brasília ser inspiração para todos os brasilienses e para quem vem para Brasília, né? Que era assim, Brasília é a cidade que nasceu do design e do design renasce todos os dias. Né? Então, porque é uma cidade que te inspira realmente todos os dias. Né? Principalmente essa, é lógico que a gente está falando do DF como um todo, mas essa área tombada, especificamente, que é o primeiro sítio moderno tombado no mundo, né? É o Plano Piloto, que é esse lugar onde nós estamos também. E as faculdades de arquitetura no exterior, né? Eu tenho um amigo que está fazendo em Florença, estudam Brasília, estudam a arquitetura de Brasília, estudam as vias, a nossa sinalização é premiada, né, Caetana? Sim, fora, sim. As nossas placas estão expostas. Do MoMA. É acervo do MoMA. As nossas placas, essa verdinha com a setinha, ela é acervo do MoMA. MoMA, isso. Então, é incrível. Muitas... Todo mundo que não mora em Brasília não conhece a Brasília de quem vive em Brasília. Acha que é uma cidade muito fria ainda. É uma cidade que a gente não vê movimento, não a gente não vê pessoas andando, caminhando. né? Então isso impacta muito, né? E tem um movimento muito legal dos últimos anos, por exemplo. Eu frequento, assim, Brasília tem quase 20 anos, assim. E para mim era isso. Na minha adolescência eu estranhava muito, porque assim, eu falava, a gente não vê ninguém, a gente não sabe onde as pessoas estão, não tem uma pessoa andando na rua, que cidade é essa? Cidade fantasma. E aí a gente vai conhecendo as pessoas, a gente vai adentrando a cidade. E tem um movimento que eu estava para falar para vocês, para os meninos, que está muito bonito de ver.
que são vocês se descobrindo e inserindo os novos velhos materiais que a gente vê presente em muitas outras artesanatos e cultura desde sempre aqui. Então, eu acho que vocês são a geração que está... peraí, nós somos a cidade modernista, mas peraí, para além do modernismo, cadê a tradição do povo que fundou a cidade? Cadê os nordestinos? Então, assim, não é mais só como a mão de obra. Então, qual é a cultura deles e como a gente começa a desenhar? Então, a gente vê com o pessoal da Adepro já os móveis com muita palha. Tipo, quando a gente imaginou, né? Então, está sendo, para mim que sou de fora, está sendo muito bonito assistir essa inserção dos outros elementos culturais, vocês começando a de fato, não, peraí, isso não é só regional, isso é nosso, isso tem que estar aqui também. Então, está sendo muito bonito de ver, não só assistir, participar desse movimento, bem legal. Eu tenho um olhar assim, mineiro e às vezes assim, mais calmo, vamos dizer assim, né? Então, eu estou muito ligado assim à coluna do viaduto. Então, até eu fui essa noite, eu acordei, era umas 4 horas da manhã, desinquieto, fiz um poema para Brasília. Porque e assim, quando a gente discutiu, que eu falei o poema lá na loja Galpão, era tudo que eu vivi aqui nesse período da Brasília Design Week, entendeu? Eu falo do céu anil, que é um céu anil para mim. Eu falo que a praça de vocês é vigiada por gigantes, porque eu cheguei lá na praça onde tem a catedral, e a catedral me encantou, mas eu olhava para cima e vi os gigantes, eu pensei assim, no meu imaginário, né? Os apóstolos. A praça de vocês é vigiada por gigantes. Então, assim, e eu falei que todas essas lembranças, tudo isso que eu vivi aqui, eu ia levar para Minas, ia enterrar no seio das montanhas de Minas, lá nas Minas Gerais. Mas aí o pessoal achou enterrar, porque isso vai virar isso é um fruto que vai gerar uma árvore que vai dar frutos aqui também. Então, o que vocês têm aqui, né, de melhor, de mais puro, eu já estou levando para Minas Gerais comigo já. Fala um pouco dessa coleção que você criou. Que tem inspiração em Brasília. Tem tudo a ver assim com uma mistura, né, que a gente vê dessa linha reta de Brasília, as abóbodas, né, esse ângulo, essas curvas de Brasília, né, As tesourinhas. As tesourinhas. Vocês lembram disso, né? Eu levei o cartaz de Brasília na primeira Design Week. Isso ficou tudo muito no meu imaginário. Eu tenho um processo que ele é lento para digerir as coisas, entendeu? E isso é muito bom, porque eu não tenho muita pressa. E aí fiz a coleção Bendito é o Fruto, que é um fruto, né, que sai dessa planta, né, que eu chamo de planta, que são uma linha de objetos, né? E aí se você tem um fruto lá dentro. Então, é aquilo que eu falei, eu me antecipei a tudo, porque eu já levei esse fruto para Minas, eu já enterrei no seio de Minas, e essa árvore já cresceu e ela já deu o primeiro fruto que eu trouxe para vocês aqui, para lançar lá na loja Galpão, nessa segunda Brasília Design Week. Ai, que legal. E eu estou escutando, assim, a Érica falando dessa percepção de mudança, né, do olhar do designer, do olhar do arquiteto, do artesão, enfim, do artista como um todo. E por trás disso tudo, Érica, assim, eu que né, ajudei a trazer o título para Brasília, coordenei a elaboração do dossiê para transformar a Brasília cidade do design, e sou produtora de eventos e sei da dificuldade a gente também tem visto uma mudança de paradigma nos investimentos. Então, vocês têm um olhar um pouco mais artístico, e aqui eu e a Pri, que somos dos bastidores mesmo, da elaboração de projetos, né, de colocar os projetos na rua para acontecer, eu acho que a gente também está vivendo um momento muito propício, e eu não podia deixar de falar sobre isso. A gente tem visto um governo com um olhar também mais apurado para a importância da cultura, né, e eu acho que isso é muito
desse trabalho que a gente vem fazendo, porque daí a gente acelera e as políticas públicas vêm atrás. E aí a gente vê a iniciativa privada também, né, Pri, enxergando o valor de posicionar a cidade por meio desse título que ela tem e aproveitando o que ela tem de melhor, que é a sua arquitetura, que é a sua cultura, que é o seu povo. Então, eu queria, Pri, que você falasse um pouco desse processo criativo para elaborar o circuito, desse olhar do privado para apoiar o projeto. Porque o Vaguinho estava falando, né? Não, mas vocês precisam de apoio, né? É Vocês lógico, precisam. As coisas né? para... Então, assim, a gente tem a Secretaria de Cultura, né, com esse olhar, nos ajudando a rodar o projeto, e a Ciência e Tecnologia, e o privado, enfim. Então, eu acho que é uma mudança de olhar, e que bom que esse olhar está mudando, mas a gente continua precisando desses outros entes nos fortalecendo para que essa chave vire e que a gente consiga, de fato, posicionar Brasília. Então, queria ouvir um pouco. Eu acho que, assim como toda Semana Criativa, a gente sai do nosso país. Um bom exemplo é o próprio Milão, onde a gente vê um grande movimento da nossa bolha, né, de criativos que se empenham todos os anos em custos com passagem, hospedagem, programação cultural lá, né? Feiras como essa movimentam grandes públicos porque elas já se consolidaram. E eu percebo que toda a cidade se beneficia porque a loja da moda autoral milanês vai vender para o brasileiro que quer ir lá comprar. O restaurante vai faturar porque a gente quer comer a massa italiana. Os músicos vão faturar porque eles vão movimentar a cidade. Então, eu acho que Brasília, a BDW, ela fortalece esse movimento de uma economia criativa dentro desse período em que a iniciativa privada colhe muitos frutos, né? Então, o shopping vai receber muito mais movimento, as lojas vão ter oportunidade de apresentar o seu produto para um público que vem de outras cidades, que é o que está acontecendo nos circuitos, né, Érica, onde a gente está levando escritórios do Maranhão, do Pará, não só também arquitetos e designers, mas curiosos também, falando, mas que movimento é esse? Nunca entrei dentro de um ateliê, quero ir para conhecer. Então, eu acho que a iniciativa privada reconhece isso e enxerga valor, e só estava faltando esse empurrãozinho de ter alguém para fazer acontecer, que aí é onde entra a Caetana com todo o time da BDW, para entregar mais do que só uma exposição no memorial, né, mas um movimento de economia na cidade, e que eu acho que vai ficar cada vez mais forte. É a cadeia produtiva do turismo, aproveitando uma iniciativa, um evento, para envolver os 35 setores da economia criativa e do turismo, que se beneficiam direta ou indiretamente quando tem um evento desse porte na cidade. Que você viu na COP. E eu falo assim, a gente só ama o que a gente conhece. Então, assim, eu tenho uma coisa que me incomoda muito, que é os lojistas montam premiação, montam tudo para levar para Milão, e aí em euros são não sei quantas horas de voo, não sei o quê, mas quando a gente chega para apresentar um projeto desse local, muitos são resistentes. Exatamente. Então, vamos fazer milagre com os santos da casa, né? Então, assim, menos Milão e mais sertão. Vamos já dizia Maurício Arruda. Vamos começar a entrar mais, de maneira, às vezes, no primeiro ano um pouco mais tímido, no outro ano mais intenso, mas começar a abrir as portas, começar a prestigiar, porque aí a gente vai e começa a acontecer algo que vocês já estão anos-luz de muita cidade. Por exemplo, o movimento da ADEPRO, o movimento de vocês já tem vocês tiram leite de pedra, também. entendeu? Você sabe que a Associação de Design Gráfico é fortíssima. Então, vocês já têm uma conexão que vocês entenderam que para poder fazer sair aquilo ali, tem que ter esse movimento de guerrilha ali, né? Então, cada vez mais a gente... É muito mais fácil a gente conseguir patrocínio de fora do que o local.
Então, assim, que os lojistas entendam a importância da BDW, né? Que eles entendam cada vez mais de abrir as portas das suas lojas, de participar, de estar junto, de aumentar o circuito. Quanto mais forte o circuito, mais assessores de imprensa de outras cidades querem vir. Então, mais reverbera isso nacionalmente, internamente, né? Então, tem que ter essa iniciativa público-privada mesmo, muito forte e alinhada para dar frutos, né? Para gerar, cadê as instituições, cadê as faculdades dentro dos talks, né? Então, a gente abrir esse olhar mesmo participativo da sociedade para um evento de tamanho porte, de tamanha importância, né? Olha a mobilização, quantas pessoas vocês trouxeram de fora, vocês trazem a gente para passar a semana toda aqui. Então, assim, é um movimento muito grande que a galera tem que aproveitar, entendeu? Tem. E tudo é design, né? O Tudo é empresário do setor alimentício aproveita para lançar um prato novo. Né, os bares, um circuito de bares, porque Brasília tem muito bar legal, circuito de drinks autorais, circuito de... Tem as vinícolas, né, Caetana, que poucas pessoas sabem que o Cerrado produz vinho. Eu fiquei chocada, eu descobri Aham. ontem que tem vinícola, que tem vinho premiado. A gente está com um agora, tour, né, para lá. Um tour. E aí aproveitar, a iniciativa privada, aproveitar esse ensejo de celebrar o design e entrar junto para engrossar o caldo e fazer um movimento só. Que daí vai fortalecendo a cidade de uma forma, né, única. E acontece de maneira tão natural. Olha, ontem eu fui visitar uma das vinícolas, né? E eu, perplexa com tudo aquilo, falei, gente, quando que eu ia imaginar que ia ter aqui isso tudo? E já saí mandando mensagem, tem um primo meu que tinha me pedido uma dica para viajar em outubro para comemorar o aniversário. Eu falei, cara, Vem para Brasília. fácil acesso, voo rápido, 1 hora, vem para cá. Então, assim, isso vai se reverberando e trazendo cada vez mais olhares, né? Cada vez mais desenvolvimento, cada vez mais conhecimento mesmo. E ontem o Krenak fez um comentário muito interessante comigo dentro do carro. Ele falou assim, eu tenho vários amigos artistas que estão envelhecendo, né? Ficando mais velhos e aí estão fazendo cafés especiais, plantando uva, fazendo vinhos. Eu estou adorando esse movimento. Porque é isso mesmo, né? É uma coisa da atualidade e que as pessoas estão gostando de fazer, né? E que bom que estão arriscando plantar no cerrado. É possível, é seco, então tem uma uva tal que se adapta muito bem aqui. E é isso, os movimentos acontecendo. Eu acho que vocês, assim, né, vocês têm que se valorizarem porque é um cajado muito pesado para vocês. É importante, né, que venha incentivo, que outros parceiros apareçam, entendeu? Porque eu sou a prova viva que o projeto de vocês tem um potencial assim gigante. Vocês me tiram de um lugar comum e, para mim, me colocam no lugar que eu mereço. Entendeu? Que bom. Isso veio, infelizmente meu pai não está aí, porque era um lugar que ele merecia, e eu sou discípulo do meu pai. Sim. Então eu bebi da fonte do meu pai, e hoje tenho a minha carreira solo, né? Continuo focado para passar esse cajado para o meu filho, e projetos como esse vão fazendo com que eu fique, com que eu seja resiliente, com que eu aguente a pancada, com que eu faça a minha mágica para poder chegar um dia, passar esse cajado um pouco mais leve para essa geração que está chegando, que no caso é o meu filho. E aí, sem apoio a gente não consegue fazer Não faz nada. nada, é verdade. Entendeu? E eu estava falando para ele, eu falei, ele fica tão focado em falar, né, vou passar o cajado pro meu filho. Eu falei, tu ainda não te deste conta que tu estás passando não é só pro teu filho. É para todos nós. Sim. Porque quando a gente se encanta pelo trabalho do Vaguinho, a gente vai lá e estuda a técnica dele, e ele faz uma collab com outro design, por exemplo, o Ambrósio. Rodrigo Ambrósio. O Ambrósio é um filho teu que está seguido, é um quadrinho lá na tua oficina. É verdade, é verdade. O Érico, quando tu for criar, é um outro quadrinho ali. Então não é só o teu filho. Teu cajado, ele está espalhado na gente e nos lugares todos. Então, assim, a tua árvore genealógica está muito maior já. Eu vi a palestra do Krenak, né? E ele estava com um cordão, né? E me lembrou muito, porque na Semana Criativa Tiradentes, eu apresentei o cajado, né? Que era a joia barroca, né? E ficou mesmo marcado, né? Então,
Aí, quando eu cheguei lá, que a Elma falou assim, você pega alguma coisa que seja símbolo para você poder... Eu, assim, é o cajado, parece que fica uma simbologia, entendeu? Então, Érica falou muito isso comigo, e eu tô começando a entender a força que eu mesmo tenho, entendeu? Isso eu estou descobrindo com vocês aqui, né? Porque vocês me colocam num lugar diferente. E às vezes, né, a vida é um palco e esse holofote ele só está ali naquele palco. E eu estou atrás desse palco. E vocês estão virando a luz para trás desse palco. Iguais a mim, tem vários. Então a gente tem cada vez mais. Não é não fazer luz à frente, mas fazer luz atrás que vão ter aí grandes descobertas aí, com certeza. Interessante vocês falarem dessa indumentária que o Krenak estava usando. Depois, eu levei ele na exposição, e aí no final ele virou para mim e falou assim, isso não é uma exposição, isso é uma mostra. Isso é uma mostra, né, porque você traz as universidades, as faculdades, então você está mostrando um processo criativo do início até chegar nessas tantas coisas que a gente está vendo de designers, por exemplo, que a Abimóvel, o mobiliário que a Abimóvel trouxe é premiado. Né? Então, desde a construção até um designer que já tem uma peça premiada. E lá no início da exposição, a gente tem uma exposição de arte indígena. Muitas peças estavam no acervo do memorial e nunca tinham sido mostradas. Tem uma peça linda que parece um cinto, com penas muito pequenininhas, muito delicado, muito lindo. Aí ele virou para mim e falou assim, isso aqui é uma roupa. Isso aqui é uma roupa. Os portugueses chegaram aqui e falaram, só vimos pessoas peladas. Os índios não estavam pelados, eles estavam vestidos com um cinto de penas pequenas, que no entendimento do povo indígena é uma roupa. E por isso que ele falou, eu demorei para escolher esse colar de pedras. Eu refleti durante horas, porque a gente tem esse olhar de que uma peça de semente, uma peça de pena é uma roupa, é uma indumentária que nos representa. Né? Eu achei isso também muito interessante, porque também nunca tinha ouvido isso. Então, como é rico, né, você ter a oportunidade de fazer essas trocas, né? A Érica, você viaja muito, né, Érica? Você faz palestra, né, em todos os lugares, assim, muitos eu já vi. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu processo criativo. Olha, eu te falo, eu tenho a bênção dessa profissão ter me levado para esse lado, porque os meus estudos, eles vão muito para esse nosso lado cultural, né? Então, assim, de fato, eu estudo as cores com a nossa influência cultural e geográfica. Então, como eu, no norte do país, com uma influência latino-caribenha, muito forte, por exemplo, a Bahia, que termina em Belém, é o mesmo rio que começa no Peru, então a gente tem muito mais ligação com o Caribe, com a sonoridade, com os temperos, com as cores, com tudo, do que com o próprio sudeste do país, né? Então, eu comecei primeiro me debruçando nesse estudo lá, e com as palestras eu tenho o privilégio hoje de ter ido em todos os estados já do Brasil. Eu não fui para quase nenhum lugar no exterior, fui por pouquíssimos. Mas eu falo que uma dos meus grandes, assim, ostentação, que eu encho a boca para falar, eu falo, eu já fui em todos os estados. E assim, não é estado capital, entendeu? Então eu já fui em muito, eu faço muita palestra que a gente tem que pegar 8, 7 horas de carro. E eu falo que dentro da empresa eu sou conhecida como a única, se a Érica não for, ninguém mais vai. Porque assim, eu falo que quanto mais longe, quanto mais despintado, quanto mais aleatório, mais eu tenho vontade de ir. Porque eu tenho acesso a pessoas que eu nunca teria na minha vida. E tem pessoas, tipo, olhando, quanto mais distante a gente está dos grandes polos, mais as pessoas estão olhando para os seus processos internos, né? Então, a gente começa a ter acesso com pessoas que têm um conhecimento tão grande, tão ilimitado, que você fala assim, eu não sei nada, gente, eu não sei fazer nada. Minha pintura é horrorosa, minha escultura é horrorosa, porque olha o que essa pessoa está fazendo. Então, o meu processo criativo, ele hoje parte muito desse encantamento de ver o que as pessoas estão fazendo e, principalmente, assim, eu fui um dia desse para Santa Rosa, lá no Rio Grande do Sul, né?
E aí o pessoal, mas vai fazer? Eu falei, gente, vai ter algum mercado, vai ter algum pedreiro, vai ter alguém que eu vou conhecer, essa pessoa faz alguma coisa, e isso vai acrescentar no meu processo. E dito e feito, e a gente vai conhecendo, então assim, hoje o meu processo, ele passa, o pessoal acha que artista se inspira, vou viajar, uma taça de vinho. Não, o meu é ali, da troca do dia a dia, como que aquela pessoa solucionou aquele problema. Hoje eu tive um boom de explosão aqui com ele, que ele estava contando de uma das peças que ele fez, eu nem entendi direito, porque eu fiquei tão encantada com aquilo que eu falei, que incrível. Uma das peças ele tirou do molde, que ele enterrou uma coisa no molde, na areia, e o latão que ele ia jogar fora, ele derreteu e transformou aquilo que era lixo no molde e já virou o elemento da terceira peça que ele trouxe. Então, cara, o cara tá lá em Tiradentes, tipo, Foi com sem acesso... vinho? Foi sem vinho isso? Sem Sem vinho. vinho? Sem vinho. Com acesso a um material que eu não tenho domínio, que é o latão, e ele falando de uma naturalidade. Não, isso aqui eu tive a ideia de enterrar e tal. Então, hoje, o meu processo criativo, ele tem bebido muito de escutar a solução de pessoas muito sábias, de pessoas que fazem no dia a dia ali, encontram soluções, e eu falo, puta merda, olha que legal, gente. Tipo, eu nunca trabalhei, já falei para ele, nunca trabalhei com cobre derretido, com latão derretido. E como é que isso ficaria? Se a gente jogar um verniz, hoje a gente já estava aqui confabulando, se a gente jogar um verniz e queimar nessa lata, o que que vai dar? Então, hoje o meu processo, ele é muito do me encantar por chegar nas regiões e ver que quanto menos acesso a que está sendo feito fora, mais rico é o processo criativo dessa pessoa, porque ela tem que imergir total ali com o que ela tem de técnica, de material, e eu vou fazendo o Frankenstein, né, os retalhos ali. Isso eu vi aqui, isso eu vi ali, porque a gente tem acesso aos melhores mostras. Eu falo sempre nas palestras, né? Falo, os arquitetos vão para Milão, e os projetos estão como? Sofá curvo, jabuticabeira e pedra natural. Só. E torradeiras. Para ser chique tem que ser isso, né? E aí você vai para um artesão que nunca estudou uma arquitetura na vida e ele tem um desenho construtivo, a coisa mais linda. A gente vai o Wagner, que nunca foi para um congresso fora de história barroca e tá ali tudo, entendeu? Tipo, a minha terra vira um molde e então assim, hoje o meu processo ele é de admirar o conhecimento dos outros por onde eu passo. Assim, eu tento sempre ficar 1, 2 dias dentro da correria ali, conversar, descobrir alguém, ver quem faz alguma coisa, porque é a minha maior escola, é ali. E tudo é muito intuitivo. Tudo é muito de observar, tudo é muito de testar, né? De não ter medo, de tirar os medos, entendeu? Acho que isso é muito importante quando você está na fabricação, você está no processo. E eu tenho muito medo, não falo isso para ninguém, mas eu tenho muito medo. Mas eu me encorajo, no meio do medo tem a minha coragem, entendeu? E isso me impulsiona, né? Eu falo que se eu tivesse lá naquelas caravelas lá com Cabral, eu tinha sido um que tinha entrado. Porque assim, isso me atrai, essa aventura, e meu pai, e isso eu acho que eu aprendi com meu pai, né? Ele falava muito, eu lembro de eu perguntar para ele gostava, meu pai era carioca, ele gostava muito de samba, né? E tinha um samba que falava nos meus devaneios. Pai, o que é devaneios? Ele falou, filho, é sonho. Você precisa sonhar, você precisa acreditar, você precisa... Então, e isso eu tento passar para o Luiz Miguel, eu tento passar para a minha equipe, eu sempre falo assim, são as últimas lições. Tem que acreditar cegamente. Vocês têm que acreditar cegamente. Você tem que acreditar. Nós todos temos que acreditar que aquilo vai acontecer. Agora, existem obstáculos. Eu sempre falo que eu vou subir uma montanha. E eu vou chegar, e eu caio, eu acho amigos. Se eu tô ferido, alguém me cura. Se eu tô triste, alguém vem com uma palavra amiga, entendeu? Eu recalculo a rota, entendeu? Existe, e assim, eu bebo de uma fonte que ela é gigante, um conjunto arquitetônico gigante que é Tiradentes, incantável. Você entra dentro de uma igreja... Parece que, e assim, no processo de criação, parece que as coisas me chamam, parece que elas conversam comigo. Alguém?
Eu disse, gente, mas eu tô ficando louco, parece que as coisas estão conversando comigo. Eu disse, meu Deus do céu. Aí eu vou conversar com alguém mais experiente, são assim. aí ele fala assim, aí a gente estava lá com o seu João o que estava agora... Eu esqueci o nome dele, mas é João mesmo. Seu João falando que ele acorda, que ele dorme pensando, eu falei assim, gente, ele falando lá, um senhor, um mestre, e eu falei assim, é tudo que eu sinto, é tudo que eu passo, é tudo que meu pai passou, né? Então, assim, é tudo que vocês também passam, né? Então, a gente tem que acreditar em coisas invisíveis. E eu tenho um sonho, né, que eu fui secretária de Estado, né, de turismo, então eu tive a oportunidade de conhecer muito as nossas regiões administrativas, que é aqui o entorno do Plano Piloto. O entorno de Brasília, que são cidades incríveis que estão aqui, que, né, bordeiam Brasília. E o meu sonho é conseguir expandir para esses espaços, inclusive nos circuitos mesmo. Eu acho que a gente pode expandir e aí, sim, vocês vão entender o que é mergulhar numa cultura pujante, referenciada por vários estados. Então, por exemplo, a gente tem a Ceilândia, né, que é um lugar que eu gosto muito, assim, que tem a Feira da Ceilândia, que é muito rica, é uma feira nordestina. Porque os nordestinos estão lá, que vieram, né, para construir Brasília, fundaram essa cidade, então você vê o Nordeste na Ceilândia, assim, é muito rico. Aí você vai para Taguatinga, tem uma referência muito forte do hip hop, mas muito forte. Então você tem uma cena de moda em Taguatinga que é toda fundamentada pelo hip hop. E beber dessas fontes, eu quero que ano que vem a gente consiga expandir um pouco mais para as cidades administrativas e que eu consiga levar vocês para beber dessa fonte. Porque nós aqui de Brasília bebemos muito dessa fonte. Mas é difícil, né? Primeiro a gente está aqui, a gente vai crescendo e vai expandindo para esses espaços. Mas eu quero muito que vocês tenham a oportunidade de conhecer esses outros espaços. E fica a dica também para a gente evoluir para os circuitos e tal. E aí, para fechar, eu queria que você falasse um pouco, Vaguinho, de como você viu essa transformação de Tiradentes. Porque eu fui 2 anos seguidos e de um ano para o outro eu já vi uma transformação, né? E a gente vê que é inevitável, a gente tem visto no mundo também, moradores reclamando de turistas, né? Por causa da especulação imobiliária e tal. Então, eu queria que você falasse um pouco como que você vê esse processo de crescimento do Festival de Criatividade, né, da Semana Criativa de Tiradentes. Antes, longa vida Semana Criativa de Tiradentes, entendeu? Simone, Júnior, assim, toda a equipe. Aquilo que eu te falei. Em 2017 eu participei, né? A Simone me convidou, ela e o Júnior, para participar da primeira Semana Criativa. Foi assim, aconteceu um boom na minha vida. E eu, assim, por mais que eu gostasse, eu não estava preparado para isso tudo. Tanto é que, assim, eu sou uma cria, um fruto, de novo, da Semana Criativa. Ela vem, ao longo do tempo também, crescendo, se agigantando. A Simone e o Júnior, eles seguram um touro bravo ali no chifre, né? Existe muito essa preocupação, o respeito com a cidade, né? Com o entorno, com os restaurantes, né? Com as parcerias, né? A cidade, existe hoje uma espera pela Semana Criativa de Tiradentes, entendeu? E assim, eu achava que a espera era só nossa lá de Tiradentes. E vindo para Brasília, é um burburinho. É tipo como ir para Milão. Eu estou me sentindo assim, que Milão é lá em Tiradentes. É a Milão do Brasil. É a Milão do Brasil. Então, assim, é muito gostoso. Eu acho que a gente tem a oportunidade, tanto Brasília quanto Minas, de fincar uma bandeira no alto de uma montanha, de fazer uma parceria, que a gente vai ficar muito forte, que aí vai acontecer o que a gente precisa que aconteça, que eles atravessem o mar e venham aqui beber da nossa fonte, e não nós, vamos lá, eles são a referência, nós vamos virar a referência para eles. É uma estrada longa, difícil,
É uma montanha difícil, mas com a ajuda de todos, a união, nós vamos conseguir subir e chegar nela. Ai, que bom. E eu acho que uma reverbera na outra, né? Assim, por exemplo, mudou tua vida, Tiradentes mudou minha vida em 2021. Quando os meninos de Brasília, aí vocês foram, eles voltaram para Brasília assim, tipo, peraí, por que a gente não está fazendo isso aqui? Então eu acho que colhe muitos frutos. E vocês já estão mudando também as nossas vidas. Então, o Vaguinho já participou várias vezes de Tiradentes, eu já participei várias vezes de Tiradentes, mas assim, eu nunca tinha sido chamada para falar no Teatro Nacional, entendeu? No Teatro Municipal, no Museu Nacional. Museu Nacional. Nunca tinha sido aberta tantas portas dentro das galerias e das lojas aqui de Brasília. E eu já venho uns 2 anos aqui para cá, trabalhando e tal. Então, assim, a Brasília Design Week também está fazendo isso essa semana com a gente, né? A gente volta não só reverberando as coisas para lá, mas como a gente sai daqui, tipo, já com a noção diferente de tipo, opa, peraí, mudou agora em Brasília pra gente, hein? Foi diferente. Então, isso é muito bom também, não só pra gente, né? Dessa maneira, não só do inspirado, a gente trocar, mas de fato, a gente está aqui se doando, se dedicando, mas está tendo uma escaladinha aí de uns degraus bem contados, hein? Eu acho que, assim, se eu pudesse assim, resumir, eu fui tratado aqui com muito respeito. Me colocaram no lugar que eu mereço. Que bom, Vaguinho. Fico feliz. Essa é a nossa ideia mesmo, de valorizar, né, todos que também nos acolhem, né? Porque quando vocês chegam, né, com essa alegria, né, dispostos a fazer parcerias, a gente também se sente acolhido. Então, eu queria, Pri, que você deixasse uma última mensagem, vocês, para a gente fechar, então, essa conversa. Só agradecer, parabenizar, né, Caetana. Acho que depois que passar o calor da emoção, né, o nosso time tem muito a olhar para as próximas edições, mas eu acho que está sendo uma edição lindíssima, com pessoas muito especiais, prestigiando as lojas, os eventos, os talks. Então, eu queria agradecer demais o Vaguinho e a Érica, que hoje eles estão chiques com o carro oficial, mas ontem Gente, eles estavam Vamos agradecer o carro, a Ford, Vamos agradecer. parceira. Tá lindo, adesivado e tal. Mas ontem eles estavam com a na van e fazendo relacionamento, e pulava, ia de carona. Então foi tão legal ter vocês, assim, e a gente percebia também o quanto o lojista daqui de Brasília fica feliz de receber pessoas de fora, né? O quanto isso traz um peso. Tem o Pablo também da Guá, que também é o escritório paraense, que me conectei com ele em Tiradentes, né, que é o que assina a Casa Pará, também está fazendo questão de ir em toda a programação. Então, deixar meu agradecimento, espero que vocês tenham gostado, contar com o olhar de vocês também para as próximas edições e com a presença, né, Caê, de todo mundo aqui ano que vem, que eu tenho certeza que o movimento vai ser ainda mais forte. Eu acho que a proposta era conectar territórios, vocês têm que ter a certeza que a missão foi cumprida, os territórios foram conectados, o Brasil é muito diverso, é grande culturalmente, religião, e aqui a gente encontra assim, uma paz, são pessoas que elas estão abertas, e assim, você chegar na casa de alguém e a pessoa não está disposta a te receber, isso é muito ruim, fica muito estampado. Aqui não, aqui existe um acolhimento, aqui existe uma dedicação. Eu sei que vocês se dedicam muito e estão esperando por esse momento, mas a gente também vem com o coraçãozinho apertado, a gente vem cheio de energia boa, disposto a somar, Caetana, a somar com vocês, e estamos sempre à disposição. Que bom, feliz. Eu brinco que as semanas de design, elas são as semanas que a gente leva as nossas crianças para brincar, né? Porque a gente fica ali
passeando, é um grande playground isso aqui pra gente. A gente conheceu o processo criativo do outro, né? E a gente rompeu, acho que todos os territórios, além dos territórios geográficos, os emocionais, né? Então, primeiro eu quero que vocês celebrem muito tudo que vocês fizeram, assim. A gente fala, analisar para as próximas, vocês fizeram para não falar palavrão, né? Uma mega coisa incrível que está transformando a vida de muitas pessoas e que, como o Wagner falou, se era conectar território, a missão foi cumprida. Eu arrisco-me a dizer que é capaz, ano que vem, na BDW, a gente não só vir, mas como ter vários frutos colhidos, vários filhos, porque ele já está falando de uma coleção com o Érico, comigo, com o Pablo, e a gente costurando isso com a Galpão. E vocês vêm lançar aqui. E isso, não, assim, é isso, entendeu? Eu acho e a que... gente, né, então assim, a semana ela é esse grande playground para mim, essa grande, eu volto para casa, sabe aquela criança que chega de férias encantada, e aí, melhores notas, melhores tudo, eu volto dessa semana assim, tipo, encantada com tudo que eu vi, com tudo que eu recebi de respeito e de carinho de vocês e com tudo que foi aberto e que agora a gente está para voltar e consolidar. Agora eu falei, nossa parte criativa agora, pega aqui, ó, o Fantástico Mundo de Bob que está lá em cima, é chegar a semana que vem no ateliê caderninho, é isso, né? E transformar. E promessa de novas criações, de novos collabs, assim, mexe muito com a gente. Longa vida para vocês, para esse projeto. E ano que vem tem festa, 5 anos, né? Eu sou da festa, ó. Eu sou da festa, quero saber cadê a festa, 5 anos. Obrigada, queridos, por esse papo maravilhoso. Então, a gente encerra aqui o 3º episódio do podcast BDW 2026 e aguardem que tem mais um, vai saindo do forno.